Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e esse é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre A Cor do Leite. Esse livro é da autora Neil Leishman e a tradução foi feita aqui no Brasil pela Milena Martins. É da editora Bertrand Brasil e é um livro extremamente pesado, tá, gente? Então, já alerto sobre gatilhos que haverão nessa resenha. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, aqui a gente vai ver a história da Mary, que é a caçula de 4 irmãs. Então, as irmãs dela se chamam Violet, Beatriz e Hope. E a Mary, ela nasceu com um problema na perna, se eu não me engano é na perna direita, mas assim, ela é portadora dessa deficiência, mas isso não impede que ela faça as coisas do cotidiano. Tanto que o pai dela, né, que é o dono ali da fazenda, ele reforça isso o tempo todo, falando que não é só porque ela tem a perna desse jeito que ele vai pegar leve com ela. Então a Mary é essa caçula, né, essa menina. O livro tem esse nome de A Cor do Leite, porque os cabelos dela são muito brancos. E ela vai vivendo ali e vai contando pra gente, através desse diário / carta, como que é a vida dela. E ela fala assim que ela tem uma coisa muito importante pra dizer pra gente, só que ela precisa contar a história desde o começo. Então no início a gente vai ver ali a Mary na fazenda, fora as irmãs dela e o pai dela, também tem a mãe e o avô. A gente percebe ao longo da história que o avô é a pessoa mais próxima da Mary. Ele é um inválido, então ele só fica deitado, né, na cama. E por conta disso, tanto o pai dela, que é o filho, e a esposa tratam, né, esse avô da Mary como uma pessoa qualquer, sabe? Tratam ele muito mal, como se ele fosse apenas um peso. E a única pessoa que traz essa leveza pra vida, né, desse senhor é a Mary. Então ela sempre vai lá conversar com ele, mesmo não podendo, porque ela tem que estar trabalhando. Ela sempre leva alguma coisa pra ele comer e ela gosta de ter esses momentos com o avô, que é a pessoa ali que a gente vai vendo durante o livro, que é a mais próxima dentre todas as pessoas ali da família. E aí a Mary vai continuando vivendo a sua vida, que é o que? Ela divide a cama com a irmã Beatriz. Ela sempre fala que apesar de dividir a cama ali com a irmã, é algo que ela gosta, mas ela percebe que a irmã dela não gosta muito, sabe? Puxa cobertor, coisas pequenas, sabe? E eles são uma família muito pobre, então ao acordar, amanhece até o entardecer e anoitecer, eles ficam trabalhando o dia inteiro na fazenda e ela vai contando o que, né, são essas coisas que ela faz durante o dia, desde a iniciar até a fazer o plantio e fazer a colheita ali da fazenda. Enquanto isso, a mãe dela sempre fica na produção de queijos, né, fazendo algumas coisas manuais ali para poder vender. E a Mary, ela participa um pouquinho de tudo, sempre trabalhando assim como as irmãs, de sol a sol, sem descanso. Aí existe um episódio, né, em específico, em que a Mary, ela tá meio ali sem sono, e ela vai andando, perambulando pela fazenda durante a noite, quando ela vê a irmã mais velha dela, a Violet, com um garoto, com um homem. E a Violet, ela se deita com esse homem. Isso é muito importante para a história, porque ele vai lá na frente ser um fator, não digo decisivo, mas é um fator reflexivo pra gente, porque essa história, ela traz várias problemáticas. A primeira delas é o relacionamento desse pai com as filhas, que ele a vida toda quis um menino, então meio que ele culpa tanto a esposa quanto as filhas por não ter um filho homem. E aí vem muito maus tratos por parte do pai. Então esse pai, ele não tem piedade. Ele é um cara que vai chegar ali, ele vai espancar as filhas. Então é por isso que ele é um livro muito sensível. E aí a gente vai vendo essa história acontecer. E esse pai, ele é tão brutal que ele não perdoa nem o próprio pai dele, que é o avô, né, da Mary ali.
Então a gente percebe que ele é o ditador dessa família, é o todo-poderoso, mas ao mesmo tempo ele é o provedor. Então todos precisam desse pai ao mesmo tempo. Algumas situações vão acontecendo ali, você vê o tom que a autora quer dar, né? Esse tom carregado e pesado, mas quando a gente entende que é a Mary contando essa história pra gente, ele se torna mais leve, porque ela é uma menina, ela é uma garota ali por volta dos seus 14, 15 anos, e ela tá aprendendo muito sobre a vida. E aquele ciclo, né, aquele meio familiar dela é tudo que ela conhece, é tudo que ela ama. Apesar das dificuldades que ela sofre diariamente, muitas vezes ela nem percebe aquilo como sofrimento. Aí chega um determinado dia que, depois de algumas desavenças ali na casa, o pai da Mary fala que ela não vai mais morar, né, ali na fazenda, que ela vai trabalhar na casa do pastor, no presbitério. A Mary, ela fica desconsolada, porque tudo que ela conhece e ama tá naquela fazenda. E ela não quer ir pra lá, ela não quer trabalhar lá. Mas o pai fala que precisa desse dinheiro, que o pastor já pagou e que ele não vai arredar o pé, não vai quebrar a palavra que ele deu para o pastor. Então a Mary faz a sua trouxa de roupa, que só tem uma peça de roupa, pega ali os seus pertences e é mandada para trabalhar nessa casa. Ela mesma não vai receber nada, todo o dinheiro vai pro pai, pra família, pra fazenda. E aí que começa a história da Mary e de como ela vai explicar pra gente como que ela aprende a escrever, por que que ela tá naquela casa. Então, a princípio, a Mary, ela chega naquela casa pra ser uma companhia, além de ajudar, é claro, nos serviços domésticos, mas pra ser uma companhia. A esposa do pastor, que é uma mulher muito adoentada, ela tem um problema no coração, então ela sempre se sente muito fraca, muito fragilizada, e isso faz com que ela não ande, então ela fica o tempo todo deitada. E quem traz essa leveza, essa vitalidade para a vida, né, da esposa do pastor é a Mary. Mas a Mary, ela tá o tempo todo triste, porque ela quer voltar para sua casa. E ao mesmo tempo, entra em conflito pelo fato de que ela se sente obrigada a cuidar daquela mulher, que sempre a trata muito bem, né? E que às vezes simplesmente só quer a presença da Mary ali na sala ou no quarto, cuidando ou escovando dos cabelos ali. Então é um relacionamento bem íntimo, bem pessoal, que as duas vão construindo ao longo do livro. E isso faz a gente ter cada vez mais empatia pela Mary, né? E também por aquela família que acolhe a Mary, que entende que ela quer voltar para casa, mas sabe que ela é uma menina, que ela tem que trabalhar ali, e vão explicando as coisas aos poucos para ela, entendendo o quanto a vida foi brutal até o momento com ela, e ao mesmo tempo que ela é uma empregada, eles tentam amenizar esse sofrimento. Mas, né, tudo não pode ser flores na vida da Mary, e é quando acontece um fato específico que eu prefiro não contar aqui, e a transformação da vida da Mary ocorre e a gente vê a pior fase da vida da Mary. E essa pior fase dela vai tirar toda a inocência que ela tem, todas as esperanças, tudo que ela tem de essência dentro do coração dela. Então esse livro, ele traz pra gente uma carga emocional muito pesada. Apesar de ele ser um livro fácil e tranquilo de ler, ao mesmo tempo ele não é, né? Porque ele traz assuntos pesados para serem tratados aqui. E o final desse livro, para algumas pessoas pode ser um final triste, né? Mas ele não é nada mais do que a realidade. Então, eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Acho que é um livro pesado. Se você resolver ler ali, procure um momento que você esteja bem. Ele tem pontos sensíveis. Eu acho que é uma porrada na cara de cada pessoa, a cada momento que você vai lendo. E a gente percebe que no passado realmente era assim, né? Que as famílias tinham muitos filhos, muitas vezes elas não tinham como cuidar desses filhos. Esses filhos ou eram abandonados ou colocados já no meio de trabalho muito jovens para
para conseguir se sustentar e sustentar a família. E essas crianças ficavam aí ou abandonadas ou passando por famílias desconhecidas, que a gente não sabe qual é a intenção dessas famílias, porque não é, né, alguém ali que eles se importem, mas sim alguém que trabalha para eles. Então toda essa dinâmica, toda essa construção que a autora faz, vai mostrando a realidade pra gente de um passado, mas ao mesmo tempo trazendo essa carga emocional, né? Então assim, eu fiquei muito feliz em ler esse livro, apesar dos pesares, né, do conteúdo que ele contém aqui, mas eu não dava nada, né? Eu achei que fosse ser uma história simples, fácil, de uma garotinha ali que tá aprendendo a escrever, porque é isso basicamente que a gente encontra aqui, que a Mary, ela começa a aprender a escrever e ela vai contando a história pra gente. Eu achei que fosse ser uma história mais, assim, tranquila, de superação, como, por exemplo, Polian, que é uma garotinha que vai morar ali na casa de um familiar e o familiar não quer no começo, mas tudo dá certo. Mas não, é uma história mais pesada, mais densa. Então eu acho que você tem que se sentir, assim, bem pra ler esse livro. Mas eu recomendo muito, tá bom, gente? Se vocês tiverem interesse, eu sempre deixo o link do livro aqui embaixo, da Amazon, então se puder comprar com o meu link eu agradeço. Se não quiser comprar esse livro também pode comprar outros com o meu link, que já ajuda muito. Então eu acho que é isso, tá? Não deixem de me seguir lá no Instagram, é @diadelivro, de compartilhar esse vídeo também com seus amigos e familiares. E eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo e tchau, tchau!